E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos. Sintam-se acolhidas e acolhidos para mais um momento nosso juntos aqui na mesa. Vamos ler tarô, vamos ler baralho cigano, vamos falar de amor. Tema de hoje, ele ou ela pensou em você? O que pensou? Então, quais são os pensamentos? O que vai lá na cabeça do ser de luz? Momento aqui certo para você saber. Momento, lugar certo e hora certa. Então, é assim que a gente vai trabalhar. Para participar comigo, eu te apresento hoje aqui opções do olho de tigre ou da amazonita. Sente qual é aqui a pedrinha que vai te convidar, segue a sua intuição, pausa o vídeo se precisar de um tempo maior. O tempo de cada uma eu coloco aqui na descrição para te ajudar, aí você pode fazer a sua escolha e ir direto, tá bom? Então a gente vai ler primeiro a olho de tigre e a opção 2 vai ser a amazonita, beleza? Então, se você já escolheu, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, traz energia positiva e eu te convido a participar comigo nos comentários antes de fazermos já a primeira escolha aqui, tá? Antes de começarmos a trabalhar na primeira escolha. Escreve assim: eu afasto hoje todas as dúvidas. A energia de dúvida que é péssima na vida, né, gente? Que fica ali perturbando, torturando, te dividindo, trazendo insegurança. Então, afastamos todas as dúvidas. Eu afasto hoje todas as dúvidas. E aí a gente passa a vibrar na certeza, a gente se fortalece. E é isso, gente. E vamos que vamos. Então, começando aqui com o olho de tigre na mesa, tá? Bora. O que ele ou ela pensou em você hoje? Como é que tá a energia mental aí, então, do seu ser amado, do seu ser de luz, do seu cobertor de orelha? Enfim, vamos saber, gente. Vou abrir um leque aqui no cantinho, daqui vão saindo as nossas cartas. Primeiro arcano que vem, o Rei de Paus, tá? E o Rei de Paus fala de uma pessoa confiante, né? O Rei de Paus é confiante. O Rei de Paus é aquele que está no momento de se considerar experiente para a vida, está numa visão mais ampla da situação, ao menos acredita estar assim, tá? Um momento mais maduro, de mais sabedoria para viver, tá? Então, essa carta ainda não fala pra gente nem que sim e nem que não, né? Se tá rolando um pensamento. Uma carta que mostra bastante da postura, perdão, desta pessoa diante da vida agora. E isso a gente pode considerar também, né? Como seria lidar com você. Um momento mais maduro, um momento de mais responsabilidade, de atitudes assim mais certas, né? Alguém andando numa linha mais reta para viver, mais sabedor daquilo que busca, tá? E aí os 5 de ouros. Agora a gente já começa a ter um entendimento. É alguém pensando em você neste momento? Sim, porque o 5 de ouros mostra quem está no prejuízo, quem está sentindo falta, tá se sentindo aqui nas privações, sabe? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Se você está vindo para essa leitura, buscando saber se a pessoa pensa em você e o que pode estar pensando, então a tendência maior é de este alguém estar distante de você nesse momento. Não está junto, não está se comunicando, né? Não está rolando conversa, não está se abrindo. Você está precisando buscar saber. Então, trata-se de alguém provavelmente não estando ao seu lado neste momento, né? Então, aqui nós vemos alguém sentir falta, ok? O 5 de ouros fala disso. Então, o momento de mais sabedoria de um Rei de Paus, analisando essa situação, até porque o Rei de Paus vem exatamente olhando para esse cenário de privações de quem está no prejuízo ali, na vibração dos 5 de ouros, tá? Então eu consigo perceber alguém sentindo falta, pensando em você, revendo as próprias atitudes. Então não é do nada essa energia de mais experiência, de mais maturidade para a vida. Isso vem com aprendizado, isso vem muitas vezes na paulada, porque o ser humano é desses, né? É pelo amor ou é pela dor? É na paulada, né? Então a gente acaba pegando mais visão porque a gente se lascou, né? Aí
para trás e tal, e é assim que a gente vai tendo uma percepção melhor de como caminhar. Então, momento de sabedoria para essa pessoa, né? Para compreender do que sente falta, para entender o que pode ter prejudicado aqui dentro de uma situação de convivência, de oportunidades que a vida trouxe. Então, tem um certo pesar aqui, né? E uma mudança de postura sendo gerada, porque veio um rei, momento mais maduro. Então, não é a pessoa que, aconteceu isso aqui, mas, né, fazer o quê? Paciência, a vida é isso. Então, né, o barco andou e tal, e bola pra frente. Não, peraí, vamos pensar direito, né? Então é olhar direito para a situação. É assim que um rei de paus age aqui, tá? Identificando um problema e colocando uma sabedoria para lidar com isso. Então eu vejo assim um momento de mais maturidade mesmo, de uma energia mais certa para a vida. E o 4 de espadas está vindo agora na mesa para você. E o 4 de espadas é exatamente uma carta que fala muito do pensamento mesmo. Primeiro porque já é o próprio naipe de espadas e a sua relação com o elemento ar que leva ao mental, certo? Então a presença de uma carta de espadas aqui vai falar realmente muito disso, né? De uma energia confirmada da pessoa realmente pensando em você. E o 4 de espadas é muito ali da pessoa realmente com os próprios botões, tá? Avaliando a própria conduta e identificando melhor isso daqui, né? Estar no prejuízo, aquilo que sente falta e no que essa pessoa está pensando. Então a gente já está percebendo algumas energias e o 4 de espadas traz uma informação muito importante. É um pensamento no sentido de buscar uma trégua, de ficar de boa, de querer fazer as pazes. Então isso envolve aqui pedido de desculpa, porque quem sente falta e está no momento mais maduro, portanto, com uma visão mais ampla, até mesmo a respeito do próprio comportamento, consegue reconhecer mais facilmente também os próprios erros. E aí, poxa, se eu estou sentindo falta, eu preciso limpar essa barra, eu preciso melhorar essa energia. E é a consciência do rei de paus, de quem consegue identificar melhor os próprios erros, né? E isso gerando uma postura diferente. Então, esta pessoa está pensando que é muito importante entre vocês, e é muito importante até para si mesmo, né? Poder ficar bem com você. Está incomodando aqui alguma coisa no sentido de um desentendimento que vocês tiveram, sabe? De algo que não ficou legal, de um assunto pendente. Então, está incomodando esse tipo de situação. Agora nós temos o 10 de copas, e aí? É a pessoa que está querendo, né? Ó, tem um casalzão ali na imagem da carta para você. O 10 de copas que fala de evolução positiva no que diz respeito a relacionamento. É uma carta que traz estabilidade emocional, que favorece muito casais para se entenderem, para dar um passo a mais na vida, uma boa conexão afetiva, prosperidade afetiva, por que não dizer, desfecho favorável para situações emocionais, tá? Então, é alguém que está pensando exatamente nesse cenário aqui, ó. Tá vendo o casal lá na carta? E uma taçona na frente, né? Representando a abundância de sentimentos aí, tá? E aqui na carta você vai ver escrito, caso você esteja tentando fazer a leitura, e eu sei que você tá, né? Porque quando o tarot tem palavrinhas assim, eu sei que você curte querer saber o que tá ali. Casamento, realização, tá? Então, é alguém que pensa muito nessa energia com você. Então, isso fala do quê? Fala de vontade de viver a dois, fala de alguém que gosta de você, fala sobre querer estar mais próximo, né? Criar mais situações de convivência, de uma vida mais compartilhada, é a pessoa sentindo falta, tá? Então, a gente tem aqui, né, uma pessoa que está muito na conexão com você. O tarot está mostrando isso, né? E se a coisa vem dando ruim aí, se deu ruim, aí você fala, e agora, Leandro? Será que já era, né? A pessoa está pensando que acabou ou nem está pensando mais? Nada disso, tá? Nada disso mesmo. Aqui o tarot está demonstrando uma ligação afetiva muito forte dessa pessoa com você. E olha o que vem na mesa agora.
um 8 de copas. Então, veja pela própria imagem, né? Como tem aqui uma situação de arrependimento, uma taça quebrada, uma pessoa que está num sofrimento aqui, né? Emocional, por não ter cuidado bem, né? De uma condição de conquista, quebrou a taça, a água foi embora, o vinho foi embora, se foi o vinho pior, né? Custou mais. Então, o 8 de copas é muito de uma energia de quem se afastou, sabe? E aí identifica que fez um movimento errado. É meio que merda que eu fiz na vida aqui, sabe? É o que a pessoa está pensando exatamente nessa carta, tá? Por quê? Principalmente pelo fato de esse 8 de copas vir depois do 10, né? É alguém que identifica que poderia estar assim com você e desperdiçou isso e quebrou essa situação. Ó, a taça que estava inteira ali, que se quebra aqui e olha como a pessoa se sente agora, né? Ah, quebrou? Beleza, a vida é isso mesmo. Não, putz, quebrou, que é isso? Que eu fiz? Que cagada, né? Então, assim, aquilo do que se abriu mão, o que se desperdiçou, né? A pessoa que chega à conclusão de que poderia estar vivendo uma situação de vida muito mais interessante na parte emocional, tendo uma boa companhia que aponta para você, né, essa situação, tá? Afinal, eu estou abrindo o tarô com uma intenção muito clara. A pessoa pensou em você. Ah, Leandro, será que isso daqui não é para vizinha? Isso aqui não é para rival? Não, eu não coloquei ele pensou na vizinha. Eu coloquei no tema pensou em você. Tá pensando em você? Quais são os pensamentos? Tá? Então é uma energia é uma energia direcionada aqui a você, tá? Claramente, né? Aqui na sequência de arcanos a gente tem um arrependimento, né? Algo importante sendo desperdiçado. E gerou lição de vida isso? Com certeza. Não à toa nós percebemos agora, né? O motivo pelo qual o seu primeiro arcano ali foi o rei, né? Um momento de mais sabedoria e as pessoas adquirem sabedoria como? Do nada, porque são iluminadas, porque Deus tocou ali, você terá sabedoria. Não, não, né, gente? Para tudo aí, né? A gente adquire isso daqui vivendo, aprendendo, caindo, levantando. É assim que se chega numa condição de um rei de paus, né? De conseguir ter uma visão mais ampla da vida. Todo mundo um dia já foi valete, aí passa a ser o cavaleiro, né? Aí passa a ser a rainha, chega no rei. Então a gente está nessa jornada, né? E aí o rei a gente percebe então que é uma situação de aprendizado. Aprendeu muito com o quê? Com isso daqui principalmente, com o que esses dois arcanos nos mostram aqui, né? Somado ao que está claramente aqui também, né? A pessoa que sente falta, né? Sente que está no prejuízo, está sendo importante buscar uma situação de trégua, não acha que está ganhando nada numa disputa com você, ou em achar quem está certo no fim das contas, quem tem mais razão. Não é alguém que acha que está ganhando alguma coisa com esse posicionamento, não. E o 4 de paus, mais um 4 aqui, tá? O 4, na numerologia aplicada ao tarô, fala sobre muito de uma pausa, sabe, na vida. E é quando a vida bota para pensar mesmo, onde a gente percebe que as coisas não estão numa vibração de crescimento, de evolução. Muitas vezes são as coisas meio paradas, é um convite da vida. Olha, tá na hora de você pensar um pouco, né, nas coisas que andou fazendo, nas suas escolhas. Tá certo assim, realmente, reveja isso daí. E aí está acontecendo essa situação. 2 vezes o número 4 na leitura fala de alguém pensando muito a respeito das coisas, tá? O 4 de espadas já é ali, né? Muito da energia de um pensamento acontecendo. E o 4 de paus também é meditar sobre os fatos, sabe? Parar um pouco para rever, né? Um pouquinho da estrada trilhada até aqui, para ver como continuar caminhando. Então, essas duas cartas mostram demais a pessoa pensando em você, tá? E eu vejo muito dessa situação de aprender com a vida, de ter tomado a atitude errada, de alguém que pensa que poderia estar melhor,
sabe? É claro que com você, mas até mesmo olhando para si. Poderia estar melhor na vida agora, poderia estar numa boa relação e não teve a leitura correta disso. Então, não agiu da melhor maneira, não cuidou do jeito certo, né? Desperdiçou aqui. Então, é alguém refletindo muito, né? Exatamente nesse movimento errado de vida aqui. E tem um aprendizado importante sendo gerado. Por isso, o momento de quem está se vendo mais experiente, mais maduro. Então, ó, como a gente agora conseguiu aplicar um sentido muito válido a esse rei de paus que apareceu lá na leitura no começo, né? E eu falei para você aqui também que fala de uma pessoa confiante, né? Confiante que é possível reverter um resultado negativo entre vocês também, exatamente por estar em um momento de uma percepção mais ampla dos fatos, sabe? Então não é o reizinho ali, tá se sentindo, tá se achando o rei, né? Então tá pensando, mas tá pensando mais em si mesmo do que outra coisa. Tá se achando, né? Tá pensando que é um rei na vida. Não, não é bem isso não, tá? Não é bem isso não. Não é uma questão aqui de ego ou de vaidade acontecendo, mas é uma questão de confiança no sentido de identificar os próprios erros e acreditar que seja possível, né, consertar, sabe, as coisas aí. Então, o tarô mostrou essa energia de pensamentos. Vamos botar agora o baralho cigano, então, para trocar mais de uma ideia aqui. Se você está curtindo, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem somar a energia com a gente aqui. A pessoa se sente confiante, portanto, né, de que é possível melhorar um clima entre vocês, consertar as coisas, corrigir os próprios erros. É uma pessoa que se sente confiante. Eu te pergunto, e você? Se você também confia que as coisas podem melhorar a dois aí, então escreve eu confio, tá? Vai participando aqui comigo, vamos trazendo essa energia interativa que também dá mais vida, né? O processo oracular, tá legal? Então o baralho cigano tá aberto em leque aqui no cantinho, vamos tirando as cartas. A montanha, que fala dos desafios presentes, né? Então é alguém que já vimos estar pensando em você, já vimos um pensamento no sentido de quem entende que cometeu erros, sabe ser importante buscar uma trégua, porque não acha que está ganhando nada, alimentando energia ruim, alimentando energia de conflito, tá? E essa montanha, vindo agora na sua leitura, fala de alguém consciente, de que uma barreira foi gerada entre vocês, tá? Então não é a pessoa achando que você tá facinha, que você tá facinho e que é só se chegar porque eu tô confiante, porque eu sou o rei, então imagina, eu vou lá e tá conquistado. Não, é uma pessoa que sabe, sabe que tem uma barreira que foi criada, né? Mas, sabe quando a gente começa a sair muita faísca e desentende, não cuidou direito, então é meio que fica aquele climão, né? Então não tá ali fácil de fluir essa montanha. Então a pessoa também tem essa percepção. Alguém que na energia de sabedoria desse rei, é onde essa montanha vem cobrir o arcano, tá? Sabe que tem desafios importantes aqui. E sabe também que está precisando ser mais justo com você. Sabe que faltou, né? Sabe que faltou essa qualidade. Então os aprendizados ali do rei de paus também vibram nisso, tá? Agora vem a carta dos pássaros. Os pássaros que falam de gentilezas, troca de gentilezas, um clima de paquera, sabe? De aproximar, de flerte, enfim, né? Isso é meio tiozão falar, mas tá? Mas é uma carta que traz essa energia. Esse energia foi bom, né? Tipo o árabe agora. O lojinha, né? Esse energia. Então, a gente pega quem está querendo buscar aqui, ó, mais de uma situação de chegar mais perto, de fazer elogios, de trazer uma energia leve, alegre para a vida.
É alguém que está pensando na necessidade de mudar um clima entre vocês, onde tem um 5 de ouros, que é assim, ninguém está ganhando, sabe? Ninguém está ganhando com briga, com confusão, com ver quem está certo. É alguém que pensa que está sendo importante suavizar essa relação. Então, né, mudar essa energia aqui, tá? Pesada, de um 5 de ouros, que não leva a nada, onde todo mundo está perdendo. Então é alguém que pensa que juntos vocês podem mudar. É alguém que pensa numa situação aqui que é muito importante também de a gente identificar, que é sobre também o seu próprio sentimento, sabe? Sobre você ser a pessoa também que tem o desejo de buscar essa energia e de reverter essa. Então, nós vemos quem está a fim de se colocar mais ao lado e quem também acredita poder contar mais com você, tá? E isso gera aqui uma relação importante de mais cumplicidade, né? Favorece a causa aí. Agora nós temos a foice no sentido de quem está pensando na importância de cortar certas energias da vida, sabe? Buscar uma vibração de transformação, até para que vocês possam chegar à trégua, né? Que é desejada nesse 4 de espadas. Então, quem está pensando muito no sentido de rever os próprios atos, o que foi negativo e o que tem que parar de acontecer, tá? E mais uma vez a pessoa que também conta com você, né? Não só para mudar a energia, mas também nesse sentido, tá? É alguém revendo as próprias atitudes e também desejando que você possa ser a pessoa igualmente disposta a rever algumas das suas também, tá? A carta da foice é sobre cortes que se fazem importantes, quais hábitos a gente tem que modificar, o que pode ser transformado, o que está incomodando e precisa ser retirado do caminho, sabe? Porque é alguém pensando que isso é muito importante para que vocês possam ter aqui um sentimento maior de paz, de trégua, sabe? Então, cortar certas atitudes, cortar certos assuntos, nem tudo que estava acontecendo deve continuar fazendo parte de um contexto entre vocês. Então, alguém pensando que algumas coisas precisam ser realmente retiradas do caminho, né? Para também funcionar melhor aí a relação. Vamos pegar uma dica para essa carta? Eu vou abrir ali do ladinho. Vamos ver. Vieram duas aqui, ó. Gente, olha que importante. Então virou o chicote. O que é importante cortar? As discussões, os conflitos, brigar por qualquer coisa, bater de frente por qualquer coisa, quem tá certo, picuinhas, sabe? Então, eu vejo muito de alguém pensando que tá valendo mais ser feliz do que ter razão. Ó, cortar o quê? Cortar a energia de conflitos do chicote, tá? A carta que complementou ali no cantinho pra gente, essa foice, pro seu entendimento, tá? E aí veio a criança, virou junto aqui, né? Então, cortar essa energia para que vocês possam vibrar mais na esperança, sabe? De uma criança, para que vocês possam vislumbrar um futuro a partir do momento em que isso daqui é trabalhado. E aí vocês poderão chegar, então, a essa energia, tá? Mais leve de uma criança. É alguém que está pensando bastante aqui numa coisa que você deve saber comigo nesse momento, que é assim. A criança, quando acontece alguma coisa ruim com ela, ela já sacode a poeira e pronto, rapidão, passou. A criança não fica ali remoendo e guardando pedra na mão. Ah, mas lembra você aquela vez? Isso é coisa de adulto, né? Que tem dificuldade de esquecer as coisas e fica remoendo e alimentando e, né? E fica naquele negócio, né? O adulto é assim, a criança não. A criança tá lá brincando, caiu, machucou, doeu, chorou, passou, tá brincando de novo, sabe? E no fim do dia, do que ela vai lembrar mais? Do quanto ela se divertiu ou daquele momento de dor? É do quanto se divertiu, gente. E o ser humano não. Você pode ter 23 horas de alegria, 1 hora de tristeza, aquela hora ela vai ser a hora que marca o seu dia e você vai desprezar as 23 de alegria. O adulto é assim. Tá? Então alguém pensando que vocês precisam mudar isso, sabe? Soltar pedras da mão, parar de ver quem estava certo, né? Ficar tendo argumento para sustentar a briga, né?
é alguém que está pensando que vocês precisam resgatar esse lado, de aprender a esquecer também certas coisas. Até porque é necessário, né, gente? Quem não sabe esquecer maus momentos tem muita dificuldade de continuar vivendo um determinado caminho. Tem que saber passar por cima com a alegria, com a esperança de uma criança e vamos lá, né? A vida está aí para ser aproveitada. Então, muito legal essa mensagem aqui, alguém pensando nisso, tá? Então, vem o pensamento de que entre vocês muitas coisas ruins vêm sendo alimentadas, né? Muito de uma necessidade de quem está certo e uma dificuldade às vezes de esquecer, de perdoar, de relevar. Então, às vezes a arte de saber deixar para lá também ela é necessária, tá? Ela é necessária. E o Rei de Paus que estava lá, a primeira carta sua que veio na mesa, que envolve sabedoria, é muito aplicada nisso, tá? Então alguém alcançando essa energia. Para quê? Para poder viver melhor com você. Tem esse desejo aqui que está na mesa, sabe? Então é claro que é alguém que conta com você para isso também. Afinal, ninguém pode trabalhar essa energia sozinho. Quando o assunto é amor, quando se envolve um outro alguém. Tem que ser um trabalho de parceria, tá? Depois nós temos o navio vindo na mesa. O navio que aponta para um cenário de mudança, de buscar coisas novas e o que representa a busca desse navio, do que essa pessoa está atrás com você. Olha a carta que o navio vem cobrir, exatamente o 10 de copas. Então é alguém que vem aqui na sua direção. O navio fala sobre alguém pensando em te procurar aqui, tá? Para falar das coisas do amor, para abrir mais do sentimento, porque tem essa vontade com você que está aqui no 10 de copas, tá? Mas o navio, eu devo te falar, não é a carta que mostra alguém vindo aí, galopando na sua direção, não, tá? É uma carta que é de movimento, mas não é alguém com pressa de fazer as coisas também, tá? Isso você deve saber. Poxa, será que a pessoa está pensando em falar comigo, vir atrás, procurar, entrar nos assuntos? Sim, está. E muito, mas não está com pressa, tá? Pode ser alguém que vai identificar uma oportunidade, ok? Não está com pressa, até porque a própria energia de maturidade, de experiência de um rei que está na mesa fala de alguém que não se afoba, tá? Então não é quem vem correndo e vem atropelando e, né, vem na base da dor de barriga não, tá legal? Importante você saber disso. O caixão vindo na mesa agora, cobrir aqui o nosso 8 de copas. Então é quem quer botar um fim nessa energia aqui, ó, sofrida, de quem não cuidou bem, de quem se afastou, de quem quebrou a taça, sabe? É alguém querendo botar um fim nessa energia. Então nós vemos um sofrimento emocional. Portanto, o baralho mostra aqui a pessoa que não está bem, estando longe de você, não está satisfeita com os resultados de vida, não acha que fez tudo certo, não, e a gente já viu bastante disso, tá? Então tem um pensamento no sentido de dar uma finalização nessa energia. E como finalizar essa energia? Diminuindo distância, né? Reaproximando é exatamente o que este alguém demonstra querer aqui com você. E a carta que está fechando o seu jogo é a aliança, que vem sobre o 4 de paus, onde nós falamos que é uma carta de meditar sobre os fatos, a pessoa refletindo sobre as próprias ações, pensando em muita coisa, a vida, né, botando para pensar, a pessoa fazendo uma certa pausa, sabe? Esses momentos onde a gente faz uma certa pausa e a própria vida nos convida a parar um pouquinho para a gente ver como é que está vivendo, por onde está indo, se está certo ou se está errado. Então é uma carta que mostra uma pessoa muito pensativa mesmo, refletindo muito sobre as coisas e o que está vindo nessa energia, aliança, tá? Então a pessoa está pensando fortemente aqui, né, em fortalecer os laços com você, pensando em um relacionamento, pensando em poder estar novamente ao seu lado, numa situação de afastamento, de briga, pessoas que desentenderam, ou, né, se não for o seu caso exatamente, mas também um casal onde as pessoas estão com dificuldade de se entender e está dando muito choque aí, e um choque ruim, não é um choque bom. Então, aqui nós vemos alguém, né, pensando em poder fortalecer os laços, criar mais união, tá?
Isso é importante. Fortalecer a união na aliança. Fortalecer a própria aliança entre vocês aí, né? Então, gente, são cartas aqui que trouxeram muitas informações para o seu entendimento de como está a energia mental da pessoa, tá? Então, poxa, será que está pensando em mim? Você viu que tá? O que será que está aí, né? Será que a pessoa ainda tem intenções? Ou acha que é tudo muito complicado? É alguém que acha que está difícil, sim, a montanha. Falamos disso, né? Identifica haver uma barreira criada entre vocês pelos comportamentos de ambas as partes, tá? Então é alguém que reconhece muito da própria conduta, sim, mas nós vimos quem também espera poder contar com você, no sentido de você também, né, fazer esse balanço interno, você também, de repente, rever parte do seu comportamento, de como você agiu na relação, tá? Então eu acho que assim, se ambos querem, precisa ser esse trabalho de parceria, em conjunto mesmo, e aí não adianta só uma parte reconhecer erros e a outra parte ficar apontando o dedo, né? As duas partes precisam aí fazer as suas próprias reflexões. Então, busca fazer isso também, porque aí vocês juntos vão entender mais facilmente que é melhor ser feliz do que ficar vendo quem está certo, tá? Aí a gente para de apontar o dedo, para de achar que o outro tem que se desculpar. Aqui a gente viu, naturalmente, quem acha que errou e sabe que deve desculpas a você, mas isso não tem que ficar sendo posto como condição. Existe uma grande diferença aí, tá? Então, essa foi a leitura para você aqui. Vamos colocar uma bênção do dia que vem com um arcanjo fechando para você. E o seu arcanjo é Ariel, tá aqui, tá na mesa, tá na mão. Arcanjo Ariel que vem te falar assim: prosperidade. Suas necessidades materiais são fornecidas conforme você segue sua intuição e manifesta seus sonhos em realidade, tá? Então a bênção do dia, na força do arcanjo, ela não vem somar necessariamente ao que foi o tema tratado para você. O tema já está tratado, né? Já fizemos o tarô, o baralho cigano, então o que você veio saber você já soube. O arcanjo fala sobre os seus caminhos. É a bênção do dia, é a bênção para a vida, tá? Então, Arcanjo Ariel está falando sobre a prosperidade, né? E aí, suas necessidades materiais são fornecidas conforme você segue sua intuição e manifesta seus sonhos em realidade. Então, lembra do que nós colocamos nos comentários lá no começo? Eu afasto hoje todas as dúvidas. Então, se você for a pessoa que acredita nos seus sonhos, eles serão realidade para você e você tem prosperidade. E que assim seja. Então, fortalece aí comigo, escreve também que assim seja. A prosperidade está com você, tá bom? Muito bom, gente. Então, fechamos aqui. Se você curtiu, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like. Agora eu vou recolher para trocar nossa energia da mesa. E agora, então, o tarot está na mão para a gente fazer a nossa segunda rodada. Pedrinha amazonita. Você que pegou lá no início, fez essa escolha, teve a oportunidade, então, de ver o tempo do início dela, veio para cá. Então, vamos junto. Ele ou ela pensou em você hoje, o que pensou?
Rei de Copas é o seu primeiro arcano. Interessante, hein? A primeira leitura nossa aqui dos trabalhos de hoje começou com um rei também, mas foi o de paus, o seu é o de copas, tá? Então, um rei traz a mensagem, e aí a gente flui na mesma direção, na interpretação, né? Falando que um rei traz a mensagem de quem está agora se percebendo mais maduro, mais experiente, né? Um momento de uma visão mais ampla sobre a vida, sobre os fatos. Então, o rei ajuda muito a pessoa a perceber ou a reconhecer o que sejam os próprios erros, né? A assumir mais da responsabilidade sobre as coisas. Não é a energia imatura de um valete, por exemplo, que às vezes erra e tenta jogar para baixo do tapete, toca interfone e sai correndo. Não, não fui eu, né? Então, o rei, se ele tocar, ele fala, não, fui eu sim. Né? O rei, ele já assume mais, tá? O próprio lado ali, a responsa das coisas. E vem o rei de copas, que reflete uma pessoa pensando em você sim, tá? E pensando muito no sentido de como vocês podem viver de uma forma mais interessante uma situação de conquista emocional. Esse rei de copas fala de alguém que considera ter muito a te oferecer emocionalmente, um momento onde a pessoa se sente mais preparada para estar em um relacionamento, tá? Para poder viver melhor uma entrega. Um rei já traz essa situação de um equilíbrio, de quem consegue viver melhor uma entrega, e um rei de copas fala sobre responsabilidade afetiva, tá? Então, alguém pensando em um contexto com você e sabendo que tem isso a oferecer, tá? Interessante, gente. Interessante. O rei de copas mostra alguém em quem você pode confiar nesse momento, tá? Então não é a pessoa que vem na conversinha, na lábia e quer te levar na conversa, né? Fica ali só envolvendo a sua orelha ali de coisas, de palavras doces e tal, e depois se empirulita. Não, o rei de copas não dá dessas, tá? É um rei, ele tem responsabilidade afetiva, ele não está interessado em brincar com os sentimentos de ninguém, tá? Então, alguém pensando que vocês têm uma conquista emocional que vale a pena ser vivida e uma pessoa se vendo mais pronta, sabe? Para viver essa condição. Ó, 2 de copas. O que a pessoa tá pensando? Olha aí, ó. Ó, tá na cara para você. Ó no que tá pensando. Já começamos com carta de copas. Aí vem mais uma e vem essa. Já tivemos uma informação. A pessoa tá pensando em você? Identificamos que sim. E no que tá pensando? Ah, mas olha aí, ó, né? Tá pensando em chegar junto, em causar emoções aí, ó, né? E é isso mesmo. O 2 de copas é uma carta de paixão, é uma carta de relacionamento. Então é a pessoa que tá pensando em você e querer estar com você. E essa energia tá forte, tá? Essa energia tá forte. Tá aqui em vias de manifestação, né, gente? Então vamos até impulsionar aqui, ó. Não teve pêndulo para quem participou da primeira rodada, porque eu não senti de fazer. Agora, com isso daqui, gente, vamos impulsionar essa bitoquinha aqui, né, para acontecer. Vamos impulsionar essa paixão, essa vibração, essa intenção de relacionamento, tá? Então, o pêndulo gerando movimento aqui na energia levantada na mesa por estes arcanos, né? Então, escreve aí, eu recebo essa energia, tá? Ó, perceba que eu não estou movimentando a minha mão e o pêndulo não está nem querendo parar de girar, né? É tipo aquela coisa aqui, ó, que quando gruda vocês não querem parar, né? Nem o pêndulo não queria parar, imagina vocês então, né? Eita! Então, vamos continuar colocando arcanos aqui. Mas olha, agora vem um as de copas. É só copas, é só água, é só emoção aqui na mesa. Curiosidade, a gente está aqui para ver o quê? Pensamentos. E o tarot está trazendo muito da parte sentimental, né? Então, além de essas cartas mostrarem tudo no que a pessoa está pensando, também está revelando, está escancarando aqui o quanto este alguém gosta
né? O quanto tá afim de você, o quanto tem sentimento na área, tá? 3 cartas postas na mesa até o momento, as 3 de copas, certo? Então, tá pensando em criar novas possibilidades emocionais com você, porque um as é isso, é caminhos abertos, é força de recomeço, são situações novas, tá? Então, pensando em criar possibilidades para que vocês juntos possam viver o amor, é alguém que está afim de você, tá querendo, a gente viu aqui, tá? E detalhe, né? Então assim, Leandro, mas será que não quer aqui só vir, dar uma pegadinha e depois sair fora? Não, porque o As de Copas é a carta de amor, é de sentimentos, então, e o rei já estava lá, falando do quê? De responsabilidade afetiva, de quem entende que vocês têm uma situação interessante para viver a dois e é quem sabe que tem coisas boas para oferecer aqui, tá? Então é tipo o jogador lá falando pro treinador, ó, eu quero jogar nesse time e me coloca porque eu sei que eu vou fazer o gol. Então é a pessoa que tá aqui, ó, confiando no próprio taco, hein? Aí é bom, aí ajuda a situação, né? Se não tá confiando no próprio taco, fica mais difícil. Confiando ajuda, né? Então é isso que tá rolando aí. E depois a gente tem aqui um 9 de espadas que fala muito do quê? De uma pessoa angustiada, tá, gente? Uma pessoa angustiada. Ou seja, então, essa energia reflete muito de quem talvez chegue à conclusão de que já dava para vocês estarem vivendo tudo isso daqui, mas por algum motivo ou por algum erro cometido não está dessa forma, tá? Então, o 9 de espadas fala sobre angústia, fala sobre culpas, fala sobre remorsos, tá? É uma energia nesse sentido. Então, fala muito a respeito de quem talvez entenda agora que andou perdendo tempo na vida, sabe? Que já dava para vocês estarem desfrutando dessas possibilidades e por alguma razão não estão, né? E é alguém que, dentro dessas razões, identifica que algo de errado foi feito, né? Por si mesmo. Por quê? Essa angústia é um sentimento de pesar, de culpa, por não conseguir aproveitar do jeito certo aquilo que a vida traz como oportunidade, tá? Mas é a pessoa acreditando que vocês podem se entender, que vocês podem se resolver, né, dentro disso. Então dá para mudar, não precisa ficar nessa culpa, nessa angústia. Dá para manifestar sentimento, dá para vocês estarem juntos. Então alguém que acredita num caminho entre vocês, sabe? Confia que vocês podem ser felizes, que vocês têm algo muito bom para viver. O sol é isso, tá? Também a pessoa pensando no quanto é importante esclarecer certos assuntos, porque o sol também joga luz na situação, né? E é alguém que, gente, eu vou falar, quer muito estar com você. Lembra que eu falei naquela hora do pêndulo, que o pêndulo não queria parar? Por quê? Se o pêndulo não quer parar, imagina vocês quando gruda. Olha isso, gente. Vocês dois aí, vamos desgrudar, né, meu? Vamos desgrudar um pouco aí, tem gente olhando, né? Para com essas bitocas aí, vocês, né? Então, aí você fala assim, para nada, Leandro, eu quero mais mesmo. E que venha mais uma carta mostrando nós grudados aí, porque é o que nós quer, é o que eu quero. Aqui, a reciprocidade tá no ar, né? Tá no ar, beleza? E mais, gente, lá na primeira rodada, na leitura que eu fiz com o Olho de Tigre, não veio arcano menor. Aliás, não veio arcano maior, tá? O que mostrou lá a situação, assim, mais a ser movimentada pelas próprias mãos, tá? Aqui para você, na Amazonita, veio o arcano maior. Temos o Sol na mesa. Um arcano maior traz força espiritual, tá? Então, e ainda mais eu aproveito para te passar a associação astrológica com o tarô, tá? E aqui, seguindo a escola francesa, tá? A gente tem a francesa, a gente tem a inglesa, então muda para quem curte fazer essas associações. E eu dou a referência para você de onde eu estou partindo, até porque este tarô segue a escola francesa. E nós temos aqui a força de peixes. No arcano do Sol você vê até mesmo o símbolo astrológico de peixes aqui. Então é um tarô que segue a escola francesa, tá? Quando a gente fala mais do ocultismo. E aí, gente, peixes
é o último signo zodiacal, é aquele que já está ali mais numa sublimação, né? Muita proximidade com o espiritual, não à toa você vê a galera pisciana como aqueles assim mais sendo seres mais mediúnicos, né? É aquela pessoa que está lá mais voltada, às vezes até para o mundo dos sonhos, é a pessoa que está meio cá, meio lá, meio aérea muitas vezes, corre um risco de devaneios, é verdade, né? A galera de peixes precisa ter bastante pé no chão aí para fazer funcionar essa força espiritual que carrega do jeito certo. Já é o 12º signo, ou seja, é aquele que já está meio lá, meio cá, né? Quase que botando um pé além da experiência humana ali. Não é meio lá, meio cá no sentido de já tá partindo, já vai bater as botas, não é isso não. É meio lá, meio cá como caminhantes no entremundos, a galera de peixes, ó, isso é muito legal. Caminhantes no entremundos, e isso é muito das bruxas, né, dos magos, meio no entremundos, né, viver na terra, mas na captação espiritual o tempo todo. Então, gente, essa conversa toda para quê? Para te mostrar o que essa pessoa pensa em relação a vocês, tá? É alguém que então tem um sentimento, tem um pensamento de que existe uma ligação espiritual entre vocês. É o que vem aqui nessa mensagem do Sol, acompanhada da força de peixes, tá? Da força zodiacal de peixes. Então, não é a pessoa interessada só no seu corpinho, só nas suas curvas e coisa e tal, e no saborzinho e tal. Não, tem essa tem esse lado energético envolvido, tá? Então é além da carne a coisa. E isso traz uma importância ainda maior ao que possa representar essa responsabilidade afetiva de um rei de copas, tá? De quem se movimenta aqui não só porque está querendo te pegar, mas porque tem amor envolvido aí, certo? A angústia, uma culpa por não estar vivendo tudo que já poderia estar em andamento, tá? Mas uma confiança aqui. O Sol também é confiança, o próprio rei também é muita confiança, no sentido de dar certo. Então, alguém que acredita numa relação que vocês podem ter, ok? E o nosso último arcano aqui, para a gente pegar agora o baralho cigano, é este, tá? É exatamente um 7 de espadas, tá? E o 7 de espadas vem mostrar a situação de quem identifica alguns obstáculos entre vocês, não necessariamente criados entre vocês, mas às vezes com que possam ser situações da vida, sabe? E aí a estratégia necessária para vencer as circunstâncias, para criar momentos, tá? É a pessoa também pensando que precisa ter mais flexibilidade, de repente para te acolher melhor. Dentro dessa culpa que nós identificamos aqui, agora a gente percebe, nesse 7 de espadas, possivelmente a pessoa que identifica que foi inflexível, né? A pessoa que, assim, como é que eu vou dizer, pode ter sido um pouco ríspida com você em dado momento, ou não acolheu tanto um ponto de vista seu, uma necessidade sua, não fez uma concessão que era importante ter feito a você para que vocês pudessem ter fluído melhor num ponto aí da jornada, sabe? Então, é alguém pensando que precisa trazer essa energia, precisa ser mais flexível. E ser mais flexível é aprender a se mover também como as águas, aqui desses 3 arcanos de copas que estão no seu jogo, ou seja, saber se adequar às circunstâncias também, né? Te acolher melhor, fazer valer as suas próprias ideias. Então, ter mais flexibilidade é isso, né? É saber funcionar melhor ao lado de alguém numa situação de convivência, tá? E tem esse lado também do que são obstáculos e do que é estratégia importante para lidar com os obstáculos. Então, como obstáculos a gente entende às vezes uma distância física, né? A consciência disso, poxa, então não dá para estar junto o tempo todo, né? Cada um numa cidade, por exemplo, ou horários de trabalho que não se combinam, né? E isso às vezes também precisando ser pensado na rotina de vocês para ver como é que faz, quando um pode, o outro pode. Às vezes o dia que você pode, né? A pessoa está trabalhando
ou é o único dia de folga e a pessoa está arrebentada, não está com força, e então fica ruim de conseguir fazer algo juntos. Então são essas situações que podem estar aqui, tá? Mas vem também bem forte essa energia de quem pensa que precisa sim ser mais flexível para fluir melhor com você, tá? E eu falei, o sentimento de culpa que bate aqui pode estar relacionado a isso. Quem foi inflexível, né? De repente te desrespeitou de alguma maneira, né? Quis fazer valer só o próprio lado, só do próprio jeito. Então, é funcionar mais também conforme o seu modo de viver, tá? Vamos botar agora o baralho cigano. E se você está curtindo aí, deixa o seu like, se inscreve, venho te lembrar da importância disso. E aí eu te convido a colocar mais uma afirmação com a gente nos comentários. Aqui você viu muito de um pensamento de quem acredita na relação de vocês, né? Então vamos colocar assim, a felicidade nos pertence, porque a felicidade está no sol, tá? Então escreve aí, a felicidade nos pertence. E aí é você também acreditando, assim como este alguém demonstra crer aqui que dá para funcionar entre vocês, tá? Deixa eu tirar o tarô daqui. Vamos abrir o leque do baralho cigano agora. Aqui, nessa pontinha. Beleza. Então, o jardim, a primeira carta, é a pessoa que está querendo te encontrar. Jardim é uma carta de encontro, de oportunidades, onde a vida acontece. Então, é o rei que marca presença e que tem proposta para te fazer, tá? É a pessoa que está aqui pensando muito em te chamar para sair, pensando em propor alguma coisa para vocês fazerem juntos, tá? Então, a gente vê aqui com essa carta alguém que possivelmente não se demora nas intenções que tem, naquilo que tem para manifestar diante de você. Depois, nós temos a chave, é quem deseja poder resolver os problemas. A chave mostra isso, fala de quem deseja poder resolver os problemas, trazer solução, né? E é a pessoa que está, então, querendo isso daqui com você, né? Diga-se de passagem. E aí, a chave é quem faz acontecer, é quem chega junto, não é na vontade de viver essa circunstância aqui e ficar torcendo para que a vida faça com que vocês se trombem no supermercado e um beije o outro sem querer. Não, né, gente? Aí não. A chave é assim, eu quero. Então, peraí que eu vou lá, porque abrir portas é comigo mesmo, porque a chave está na minha mão. A chave é uma carta de iniciativa, tá? Então, iniciativa para providenciar esse tipo de energia aqui entre vocês. Querer resolver situações, trazer solução, iniciativa, fazer acontecer, de vocês estarem juntos, tá? Aqui, essa combinação aqui ficou sensacional, né? Ah, se não ficou sensacional para você, então. Vamos pegar mais uma cartinha. Temos os lírios. Os lírios trazem a importância da harmonia, da paz. Então, uma carta importante de reconciliação, de melhorar um clima, trazer harmonia. Harmonia e paz já falam tudo aí, né? Então, é quem quer ficar numa boa com você, para que o amor possa acontecer, para que o amor possa fluir, né? Então é alguém que pensa que vocês são pessoas que se gostam, é alguém que sabe também do seu próprio sentimento, entende o quanto gosta de vocês, sabe que você gosta também, mas que vocês, né, tiveram alguma situação aí onde faltou a harmonia e aí prejudicou a passagem dessa energia, do amor, do As de Copas aqui, então, né? O desejo de que vocês possam se entender para se amar, tá? É isso que está aqui nessa combinação para você. Temos agora os peixes, uma carta de quem acredita que vocês têm uma energia próspera para experimentar. E aí a carta dos peixes traz muito de um movimento para a situação, porque prosperidade é movimento, tá? E aí o movimento fala de velocidade também. Então, é quem quer mudar essa impressão aqui rapidamente, de arrependimento, de culpa, de uma angústia,
tá? Porque a pessoa sabe que tem uma energia boa para funcionar, então não é quem quer ficar aqui se atormentando com essa situação do 9 de espadas, não. Por isso, nós vimos, né? Quem está pensando em te chamar para sair, desejando conviver, é quem quer te encontrar. Tem a chave aqui que é uma carta de iniciativa, né? A gente já tinha visto no tarô essa situação aqui, né? Que a batata tá muito perto de assar aí entre vocês, né? Porque começa assim, né? E vocês sabem para onde vai depois daqui, então a batata vai assar, no caldeirão vai ferver aí, com certeza. A chave é uma carta de iniciativa, é quem faz acontecer. Então a gente vê aqui uma situação de quem age e age rápido, tá? Então no que a pessoa está pensando? Que não está valendo a pena perder tempo na situação, de que tem coisa boa para vocês experimentarem, para vocês viverem, e não está valendo a pena perder tempo na situação. Então peraí, vamos lá. Ou seja, está muito no ar essa energia aí, tá? Tá muito no ar. E uma outra coisa também que aparece nos pensamentos aqui, porque a carta dos peixes do baralho cigano nos leva muito ao financeiro. Então, alguém que está pensando que problemas financeiros atrapalharam a relação de vocês também. Trouxeram essa energia errada aqui do 9 de espadas, tá? Então, na situação aqui do 7, onde eu falei, né, uma culpa, de repente, porque a pessoa foi inflexível, talvez deixando passar muito à frente essa energia do trabalho, do dinheiro, das contas para pagar. Às vezes descontou em você ou descontou no relacionamento um problema do trabalho, um problema financeiro, alguém que talvez esteja alcançando esse pensamento também. E identificou. E quando se identifica o problema, fica mais fácil tratar dele, né? Sem dúvida. O cachorro vindo para você agora, combinando com o sol do tarô na mesa. Ó, então, né? Aqui é só alegria, gente. No que a pessoa está pensando? O cachorro é uma carta de companheirismo, estar mais ao lado, desfrutar de mais momentos com você, fazer valer mais dessa energia. Então a pessoa que está pensando em aproveitar mais dessa energia que identifica existir aqui entre vocês, um caminho de felicidade, um caminho onde as coisas podem dar certo, onde vocês têm muito para se entender, né? Mas para fazer funcionar isso é preciso realmente estar mais ao lado. E é quem está pensando fortemente em exatamente criar essas condições, tá? Criar essas condições. E mais uma cartinha aqui para nós. Temos a serpente. Olha que importante. Aí você fala, Leandro, importante o quê? Que você está querendo enfiar cobra na leitura aí? Calma aí, gente, ó. A serpente vem aqui sobre o 7 de espadas, onde eu falei sobre o que? A pessoa pensando em ser mais flexível. E a serpente é uma carta que é de discórdia, sabe? É uma energia negativa, pesada. Então a pessoa que está pensando que de repente por ter faltado flexibilidade, vocês acabaram se desentendendo, vocês deram passagem a esse tipo de energia. É alguém que está pensando muito que se aconteceu alguma briga, foi algo que dava para ser evitado, sabe? E a pessoa que identifica, até mesmo por causa disso aqui, problemas que se misturaram, um dia de cabeça quente no trabalho, aí vocês foram conversar depois, a pessoa descontou em você, ou, enfim, tudo na vida apontando muito para as necessidades financeiras e faltando um romantismo, uma leveza ali, então pesou essa energia e aí, né, a pessoa que foi inflexível nesse sentido, de tudo ser o trabalho, tudo ser o dinheiro, então acabou causando discórdia, deu passagem para uma energia negativa aqui e que poderia ter sido evitada. É esse papel que essa serpente cumpre junto com o 7 de espadas, né? Então a necessidade de ser mais flexível para evitar brigas entre vocês. Por quê? É alguém que também pensa, com essa carta aqui, que vocês são pessoas assim, ó, muito cheias de amor e tal, mas também não cutuca não. Personalidades fortes, sabe? E aí, né, também não pode custar muito para vir à tona o quê? O veneno, né? E aí vocês erram na dose. E a diferença entre a dose e o remédio, aliás, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Vocês erraram na dose. Então,
aí o veneno passou à frente. Alguém que também tem esse pensamento, olha, importante, hein? Alguém que identifica vocês como pessoas como pessoas marcantes, né? Assim, de personalidade forte, de saber o que quer, então, de ter opinião. E aí, se não houver flexibilidade numa dessa, se um não souber acolher mais do outro, fica batendo de frente mesmo, tá? Então, alguém que identifica isso, ou pelo menos está pensando nisso agora, está com essa impressão a respeito de vocês e querendo desfazer. Por quê? Porque tem muita coisa boa aqui em jogo, né? Que nós vimos, então, o movimento aqui, ó, tá no ar, a gente viu, tá? Quem tá querendo te encontrar, tem iniciativa para isso, quer ficar numa boa, tem muitas emoções aqui para serem vividas, certo? É a pessoa que tá percebendo isso, tá sacando isso, então tá no ar. Aqui você teve a oportunidade de saber, né, o que tá lá na cabeça do ser de luz. E vamos fechar para você com a bênção do dia aqui nos arcanjos. Qual é o arcanjo que vem? Qual mensagem ele vem te trazer? O seu arcanjo é Raguel. E você vai gostar da mensagem. Está escrito assim: harmonia no relacionamento. Nós, anjos, estamos abrindo os corações dos envolvidos. Argumentos e conflitos resolvidos agora serão. Fala sério, hein, gente? Fala sério. Se isso aqui não é a bênção do dia para você, me conta o que poderia ser então, hein? Ó, esse finalzinho. Argumentos e conflitos resolvidos agora serão. Então, ó, os argumentos e conflitos aqui. A discórdia da serpente, o veneno. Por quê? Errou a dose. Porque foi inflexível, precisa ser mais flexível. Então, tem energia para ser curada entre vocês aqui, ó. A serpente demonstra isso, tá? Você identificou bem a carta aí, né? De repente eu abri e falou, Leandro, mas essa é a carta da mulher. Não, é a mulher segurando a serpente, tá? Tá ali, na mãozita dela ali, ó, da senhorita. E aí tem energia para ser curada entre vocês. Arcanjo Raguel. Não é Raquel com Q de queijo, tá? É com G de golaço. Raguel, tá? Então, argumentos e conflitos resolvidos serão. Harmonia no relacionamento. E você teve carta de harmonia no baralho cigano. Os lírios também, né? Ó, então ali já é a presença do arcanjo também favorecendo essa circunstância, tá? E é isso, gente. Olha que bênção, né? Então, escreve assim comigo aí. Eu conecto esta bênção na minha vida, né? E aí você está potencializando essa força que esse arcanjo traz aos seus caminhos. Eu conecto esta bênção na minha vida. E com isso, fechamos então, gente. Desejo ter contribuído com os seus caminhos, com as suas necessidades de respostas no dia de hoje aqui no nosso canal. Agradeço muito pela sua presença. Se você curtiu, então deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha as suas impressões de leitura aqui comigo, participa nos comentários, tá? Na descrição do vídeo você tem informação aí do meu curso de tarô com acesso vitalício se você desejar fazer. Dá uma olhadinha, tem todas as aulas aí para vocês conhecerem. E é isso, gente. Então, beijos, abraços e até a próxima.